parentes os deixavam ali, pagavam a mensalidade e nem sequer iam visitá-los. Ela disse que muitos familiares viam os idosos apenas como um estorvo e não como um ser humano que tinha trabalhado durante a vida toda e que no fim de sua jornada merecia reconhecimento e carinho. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Marta era uma mãe solteira que criava sozinha seu filho Lázaro. Seu marido havia ido embora enquanto ela estava grávida. Então, ela começou a fazer bolos e doces para conseguir sobreviver. No começo foi muito difícil. Ela se sentia muito cansada o tempo todo, mas mesmo assim cozinhava. Ela também teve muita ajuda de vizinhas que emprestaram a ela formas, davam ingredientes e até compraram gás de cozinha para ela quando o dela acabou. Ela era muito grata por toda essa ajuda e tentava sempre ajudar outras pessoas também, espalhando o bem. Com o tempo, o seu negócio começou a crescer. Seus doces fizeram sucesso e ela sempre tinha encomendas. Além desse trabalho, Marta gostava muito de cantar. Ela tinha uma voz linda, mas só cantava esporadicamente, pois focava mais em seu trabalho como doceira. Conforme seu filho Lázaro foi crescendo, ele foi cada vez mais se interessando por matemática. Marta pagou diversos cursos a ele e ele logo conseguiu um estágio aos 18 anos. Aos 27, ele conseguiu um trabalho em um banco que pagava muito bem. Marta tinha muito orgulho de seu filho. Apesar disso, Marta sempre achou Lázaro muito ingênuo, mesmo que ela não dissesse isso a ele. Ele confiava demais nas pessoas. Por ele ter um cargo bom, ele ganhava muito dinheiro. Mas Marta não aceitava seu dinheiro. Ela aconselhava que o filho guardasse o dinheiro para o seu futuro. Marta e Lázaro eram muito próximos. Desde sempre tinham sido só os dois, então a família se resumia aos dois, mãe e filho. Lázaro já tinha tido algumas namoradas, mas nunca tinha apresentado nenhuma à mãe. Porém, algo que surpreendeu Marta aconteceu. Certo dia, ele anunciou a Marta que iria se casar, o que a deixou muito feliz. Seu filho tinha tido algumas namoradas ao longo da vida, mas nunca tinha sequer falado sobre casamento. E pelo brilho nos seus olhos, Marta percebeu que ele estava verdadeiramente apaixonado pela mulher. Ele disse que o nome dela era Daniele e que eles haviam se conhecido no trabalho. Lázaro contou que nunca tinha conhecido uma mulher como Daniele. Ela era muito decidida, sabia o que queria. Além disso, ela era linda. Lázaro contou que ela tinha uma opinião sobre tudo e que era uma mulher muito forte. Lázaro disse à mãe que ela adoraria a Daniele, pois ambas eram mulheres fortes. Marta ficou animada ao ouvir essa descrição. Tendo criado seu filho sozinha, ela sabia o quão importante era ser uma mulher forte e persistente. Ela abraçou o filho e disse a ele que estava feliz por ele ter encontrado uma boa mulher e que estava ansiosa para conhecê-la. Marta então teve a ideia de fazer um almoço para conhecer Daniele. O casamento estava previsto para acontecer em 2 meses, então não havia tempo a perder. Marta achava que quanto mais conhecesse a futura nora, mais poderia ajudar na preparação do casamento. Lázaro adorou a ideia e disse que iria conversar com Daniele para decidirem qual o melhor dia para almoçarem. A semana passou e Marta ficou atenta à ligação do filho. Foi uma semana corrida. Ela precisou trabalhar muito nas entregas de bolos. Ela passou madrugadas em claro, preparando massas de bolos e doces, congelando o que já estava pronto e preparando recheios e coberturas. Além disso, ela levantava cedo para ir ao mercado. Como precisava pegar muitos produtos para fazer seus bolos e doces, ela ia aos mercados de atacado, onde o preço era mais baixo. Mas a maioria dos mercados de atacado era longe de sua casa, então era um trajeto complicado. A semana terminou e Marta percebeu que ainda não tinha recebido a ligação de seu filho. Ela então pegou o telefone e ligou para o seu filho para saber o que tinha acontecido e quando eles poderiam fazer o almoço. Lázaro então respondeu que a semana tinha sido cheia e corrida e que mesmo trabalhando no mesmo local que Daniele, eles não tinham conseguido se falar. Marta achou um pouco estranho, mas não impossível. Afinal, o trabalho dela também estava muito corrido e ela quase não tinha tempo livre. Ela apenas desejou que Lázaro e Daniele não estivessem com problemas. Uma nova semana começou e Marta foi fazer entrega para uma cliente nova. Essa nova cliente era muito gentil e quando Marta foi entregar a ela a encomenda, ela foi convidada para tomar um café.
Marta normalmente não aceitaria, mas eram 7 da manhã e ela não tinha comido nada antes de sair de casa. Ela então aceitou e as duas entraram. Na casa, a cliente fez café e serviu pão para a Marta. As duas comeram e conversaram. A cliente disse a Marta que estava ansiosa para encomendar aqueles bolos com ela. Ela tinha provado os bolos de Marta e tinha adorado. Os doces tinham feito tanto sucesso que mal sobrou para ela. Então ela pegou o número de Marta e soube que tinha que conseguir comprar alguns bolos para consumo próprio. Marta, feliz, agradeceu todo o carinho. Ela então perguntou à cliente onde tinha sido a festa onde ela tinha provado seus doces pela primeira vez. A cliente disse a Marta que havia provado durante uma festa na casa de repouso em que trabalhava. Ela contou que trabalhava lá há 10 anos e que adorava os idosos. Marta perguntou se era um bom trabalho e ela respondeu que sim. Porém, ela às vezes ficava triste por ver que as pessoas idosas eram praticamente abandonadas ali. Os parentes os deixavam ali, pagavam a mensalidade e nem sequer iam visitá-los. Ela disse que muitos familiares viam os idosos apenas como um estorvo e não como um ser humano que tinha trabalhado durante a vida toda e que no fim de sua jornada merecia reconhecimento e carinho. Marta se emocionou com o que sua cliente disse e perguntou se havia algum lazer para os idosos, já que seus familiares eram tão ausentes. Ela então respondeu que sim, havia momentos de lazer e diversão para os idosos. Eles faziam bingos e sessões de leitura. Marta então perguntou se nas festas os cantores cantavam músicas da época dos idosos. Quando a cliente respondeu que não, Marta se ofereceu para cantar lá de graça. Ela disse que poderiam fazer uma noite de festa temática, uma festa que celebrasse o passado. A cliente perguntou a Marta se ela realmente estaria disposta a ir e ela disse que sim. As duas então conversaram animadamente, imaginando como a festa seria e como seria divertido para os idosos. Marta remarcou todas as suas encomendas para conseguir ir para a casa de repouso. Ela estava muito animada. Ela e sua cliente organizaram tudo. Elas primeiro falaram com os idosos e perguntaram se eles gostariam de uma tarde de volta aos velhos tempos e eles aceitaram. Elas então fizeram a decoração, providenciaram a refeição e garantiram que tudo estava seguro para as pessoas de idade poderem se movimentar. A noite da festa chegou e todos foram assistir à apresentação. Marta subiu ao palco e cantou as músicas antigas da época em que todas aquelas pessoas eram jovens e iam a bailes. Todos adoraram a sua voz. Marta tinha uma voz linda. Enquanto ela cantava, ela via as pessoas dançarem ou aqueles que estavam em cadeiras de rodas ou que tinham dificuldade de locomoção a admiravam cantando junto com ela. Foi um sucesso. Quando a festa terminou, Marta ajudou a organizar tudo e até mesmo a levar as pessoas para seus quartos. Os funcionários do local agradeceram a Marta e disseram que ninguém nunca tinha se importado tanto assim com as pessoas mais velhas. Eles disseram que o certo deveria ser o que Marta fez, mas que poucas pessoas eram assim tão prestativas. Marta, ouvindo aqueles elogios, só dizia que ela não estava fazendo nada demais e que fazer aqueles trabalhos a faziam sentir-se muito bem. Chegando em casa, Marta recebeu uma ligação de seu filho. Ela estava tão animada que contou ao filho sobre a casa de repouso e contou sobre a apresentação que tinha feito. Lázaro então disse que estava orgulhoso pela mãe. Ele então disse que tinha tido uma ideia. E se ela cantasse no momento em que Daniele caminhasse até o altar? Seria lindo, emocionante e ele ficaria extremamente feliz. Marta pareceu em dúvida. Ela disse que não tinha certeza. Talvez ela ficasse muito envergonhada no meio de tanta gente. Na casa de repouso foi mais tranquilo, pois não havia muitas pessoas. Mas no casamento haveria muito mais gente. Porém, Lázaro insistiu, disse que a voz da mãe era linda e que aquele seria o presente de casamento dele e que ela não poderia negar. Marta então sorriu e disse que tudo bem. Lázaro comemorou feliz. Ele também disse que finalmente os horários dele e de Daniele tinham batido e que ele tinha conseguido conversar com a noiva. Daniele e ele poderiam ir ao almoço na casa da mãe no próximo final de semana se estivesse tudo bem para Marta. Marta se lembrou que tinha muitas entregas para o final de semana, mas ela não queria perder a oportunidade de conhecer sua futura nora. Ela então disse a Lázaro que estava marcado e que ela estava ansiosa. Marta mal dormiu ao longo da semana. Ela antecipou diversas entregas e até cancelou algumas, tudo em prol de conhecer Daniele.
O dia do almoço chegou e Marta tinha preparado um almoço especial. Ela fez uma lasanha, salada, arroz e pudim e bolo de sobremesa. Ela estava ansiosa para saber a opinião de Daniele sobre os seus doces. Lázaro e Daniele chegaram e Marta os cumprimentou com empolgação. Ela deu um abraço no filho, mas quando tentou abraçar Daniele, ela se afastou e apenas estendeu a mão para Marta. Marta deu a mão para Daniele. Marta não se importou. Ela achou que aquilo fosse um hábito do trabalho. Daniele trabalhava em um banco, então devia ter o costume de cumprimentar a todos com um aperto de mão. Marta então sorriu e mandou os dois entrarem. O almoço em família começou. No início, Marta achou que Daniele fosse tímida, pois ela falava pouco e estava sempre com expressão de entediada. Mesmo quando Marta perguntava a ela sobre seu trabalho ou sobre a sua família, ela apenas respondia rapidamente e fechava a cara de novo. Eles terminaram de almoçar e Marta serviu a sobremesa. Ela esperou que Daniele dissesse o que tinha achado, mas Daniele deu apenas uma garfada no doce. Para tentar esconder a sua decepção, Marta disse que iria levar os pratos. Ela os recolheu e os levou para a cozinha. Enquanto estava voltando para a sala, Marta ouviu Daniele cochichando. Ela estava nervosa e brigava com Lázaro. Daniele disse: "Eu avisei que não queria vir. Eu disse para você, Lázaro. Olha só como esse almoço em família foi constrangedor. E esses doces? São esses os doces que fazem tanto sucesso? Eu não quero esses doces no nosso casamento. Nós vamos encomendar de fora da cidade, como eu disse, você entendeu?" O tom de voz de Daniele era grosseiro. Marta então sentiu seu coração apertar enquanto ouviu seu filho concordar com tudo o que Daniele falou. Marta foi ao banheiro, limpou as lágrimas, jogou água no rosto e voltou para a sala sorrindo e fingindo que nada havia acontecido. Daniele deu um sorriso falso para Marta e agradeceu pelo almoço, saindo rapidamente da casa. Lázaro abraçou a mãe, disse que todo o almoço tinha sido uma delícia e as sobremesas eram as melhores, como sempre. Constrangido, ele disse à mãe que infelizmente havia esquecido que já havia encomendado os doces, então não precisaria que ela fizesse. Ele disse que era até melhor, pois assim ela poderia apenas aproveitar a festa sem se preocupar com o trabalho. Marta fingiu que não tinha ouvido Daniele e apenas disse ao filho que tudo bem. Ele abraçou a mãe, agradeceu de novo pelo almoço e foi embora com Daniele. Os dias se passavam, e por mais que Marta tentasse ajudar em algo no planejamento do casamento, sempre havia uma desculpa para ela não se aproximar. Lázaro não atendia suas ligações e ela começou a ficar preocupada. Sendo assim, ela foi até a casa do filho. Chegando lá, ela bateu na porta, mas quem atendeu foi Daniele. Ela olhou Marta de cima a baixo e disse para a futura sogra entrar. As duas se sentaram no sofá e Daniele perguntou a Marta o que ela estava fazendo ali. Marta explicou a Daniele que seu filho não estava atendendo as ligações e que ela queria muito ajudar no casamento. Daniele então suspirou e disse para Marta que Lázaro estava muito ocupado. Ela também disse a Marta que ela deveria se afastar um pouco, pois estava sufocando seu filho. Marta disse que não estava sufocando seu filho, apenas estava sendo presente como sempre foi. Daniele então disse a Marta que Lázaro sempre reclamou dela quando estavam a sós. Segundo ela, Lázaro tentava há meses encontrar uma forma de pedir para a mãe se afastar um pouco. Daniele disse que aquilo era comportamento de mãe controladora e que aquilo não era saudável. Marta, ouvindo aquilo, disse a Daniele que não era verdade. Ela e Lázaro sempre haviam tido um ótimo relacionamento e ela sempre tinha sido uma mãe presente e não uma mãe controladora. Ela disse a Daniele que aquilo não era jeito de falar com sua futura sogra. Daniele disse que aquilo não eram palavras dela, e sim de Lázaro. Ela disse que Lázaro sempre reclamava dela, mas não tinha coragem de falar na cara. Então ela só estava ajudando. Daniele também disse que seria melhor que ela não cantasse no casamento, pois Lázaro já tinha contratado uma cantora profissional e que só tinha convidado ela por pena. Marta ficou extremamente magoada, se levantou e saiu da casa. Do lado de fora, Daniele gritou para Marta que seria melhor para todos que ela nem fosse ao casamento, que era por isso que Lázaro não havia enviado um convite para ela. Marta estava tão transtornada depois de falar com Daniele que disse que não apareceria no casamento. Marta ficou tão triste e se sentiu tão solitária que não conseguia mais cozinhar. Os clientes ligavam para ela querendo encomendas, mas ela não atendia. A vida de Marta estava muito ruim depois do que Daniele havia dito. Ela lembrava do dia que ouviu Daniele falando mal dela e seu filho não a havia defendido. Era doloroso demais. O dia do casamento chegou.
Daniele estava se olhando no espelho, admirando a si mesma, quando Lázaro entrou. Ele disse que estava muito ansioso para o casamento e disse que estava mais ansioso ainda para ouvir sua mãe cantando. Ele perguntou a Daniele se a mãe já tinha combinado tudo e Daniele disse que sim. Lázaro então agradeceu a Daniele por ela ter falado com sua mãe durante todo aquele tempo. Ele agradeceu por Daniele ser uma nora tão boa. Daniele então mentiu e disse que tinha falado com Marta durante todos os dias nos últimos meses. Lázaro beijou Daniele e saiu. Daniele se olhou no espelho, feliz por seu plano de afastar mãe e filho estar dando certo. Desde que conheceu Lázaro, Daniele havia achado ele muito ingênuo. Ela sabia que ele tinha um cargo alto na empresa, então o seduziu. Ela planejava casar com ele e em seguida se separar dele, inventar que ele tinha batido nela e ficar com todo o dinheiro. Todo o plano estava indo bem até o dia que ela conheceu Marta. Logo de cara, Daniele percebeu que Marta era uma mulher inteligente e sábia, então ela precisava afastá-la de Lázaro. E foi fácil. Lázaro não percebeu nada. Daniele achava que seu plano não tinha erros, mas ela estava errada. Em casa, Marta de repente teve um pressentimento. Ela sentiu que seu filho precisava dela. Ela não sabia de onde tinha vindo aquele pressentimento, mas sabia que não podia ignorá-lo. Ela trocou de roupa e entrou em seu carro. A cerimônia ia começar e Lázaro foi até Daniele perguntar onde estava sua mãe. Daniele, dissimulada, disse que Marta não poderia ir. Disse que ela tinha ficado doente. Lázaro ficou triste, mas pensou que não havia nada a ser feito. Ele então beijou Daniele e disse que estava ansioso para encontrá-la no altar. Ele disse que a amava e foi para a igreja. Marta dirigia em direção à igreja. Ela não sabia se Lázaro ficaria feliz ao vê-la ou se ficaria nervoso, mas ela tinha que ir. Aquele pressentimento era forte demais para ser ignorado. Os convidados do casamento tinham se acomodado nos bancos. A maioria deles eram apenas paparazzis ou repórteres que Daniele havia contratado. Ela queria ter muitos registros daquele dia para tentar ficar famosa a qualquer custo. Todos se posicionaram e uma cantora começou a cantar. Lázaro estava esperando seu momento quando Marta chegou. Ela caminhou até o filho e colocou a mão em seu ombro. Ele então se virou e, quando viu que era a mãe, a abraçou. Ele perguntou se a mãe estava melhor. Marta, então, confusa, disse que não estava doente. Os dois começaram a conversar sobre os últimos dias e as últimas semanas e começaram a entender tudo. Daniele os estava manipulando. Ao entrar na igreja, Daniele estava sorridente enquanto Lázaro a esperava em pé no altar. Ela então começou a caminhar em direção a ele. Ele estava sério, mas Daniele achou que era por causa do nervosismo. Ela caminhou até ele e, quando parou à sua frente, ele ficou a encarando. A cerimônia seguiu, mas no momento em que ele deveria discursar, ele apenas disse que não se casaria com Daniele. Ela era uma traidora e nunca o havia amado. Ela só queria o dinheiro dele. Os convidados boquiabertos ouviram Lázaro dizer tudo o que Daniele havia feito para afastá-lo de sua própria mãe. Os repórteres tiravam fotos daquele fiasco, dizendo que aquilo sairia nas capas de revista. A humilhação de Daniele seria vista por todo o país. Quando Lázaro terminou de falar, ele perguntou a Daniele se ela tinha algo a declarar. Ela apenas disse que ele era um fracassado. Lázaro respondeu que não. Ele tinha uma mãe incrível e um emprego muito bom e ela provavelmente estaria morando na rua daqui a um mês. Daniele, chorando de raiva, desceu do altar e saiu da igreja. Lázaro abraçou a mãe, se desculpando. Os convidados então foram acompanhados até a festa. Na festa, Marta cantou e Lázaro dançou, solteiro e feliz, sabendo que em breve encontraria uma boa esposa e aliviado por não ter se casado com Daniele. Você faria o mesmo que Marta? O que você achou do relacionamento de Lázaro e Daniele? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo!